Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz de Cristo. Amém? Amém. Oh, glória. Irmãos, Jesus disse na sua palavra: aonde estiver 2 ou 3 reunido e unido no meu nome, eu estarei no meio. Ele não vai estar na ponta ou dos lados, ele vai estar no meio. Por quê? Porque ele é o centro das atenções. Ele é o centro de tudo. Queridos irmãos, eu quero pedir a sua atenção em nome de Jesus, para nós meditar na palavra de Deus aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. É uma palavra conhecida, muitos irmãos já leram. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 1. É uma palavra que Deus me deu, né? E a palavra de Deus não volta vazia. O profeta Isaías profetizou: a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, não voltará vazia, mas ela vai produzir o efeito, ela vai agir conforme ela quer, porque é a palavra de Deus, né? Pode passar os céus, pode passar a terra. Jesus disse: mas as minhas palavras não hão de passar. Não é verdade? Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aleluia. Oh, glória! Olha, irmãos, capítulo 3 de Gênesis, versículo 1. Olha o que diz: ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Glória a Deus. Bom, esse capítulo ele fala sobre a queda do homem, a desobediência do homem e da mulher. E aqui nós vemos o símbolo de uma serpente, né? E nós sabemos, né, que cobra é um símbolo de engano, traição, né? Astúcia. E aqui a Bíblia diz o quê? Que a serpente, Deus dizendo: poxa, mas foi Deus que criou a serpente? Foi, está escrito aqui. A serpente era a mais astuta que todos os animais que o Senhor tinha feito. Está aí, que o Senhor tinha criado. Mas a Bíblia diz o quê? Que Satanás entrou na serpente para enganar Eva. Como hoje a Bíblia diz que o diabo ele veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Então ele é o enganador, porque ele tentou enganar Cristo no deserto, mas Jesus o venceu pelo poder da palavra, porque Jesus sempre dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Mas além de Jesus dizer está escrito, Jesus guardava a palavra, Jesus praticava a palavra. Por isso que ele não foi vencido por essa serpente chamada diabo e Satanás. Se você ler Apocalipse 12, versículo 9, vai dizer: a antiga serpente chamada diabo e Satanás. Então aqui o diabo entrou na serpente, né? Alguns estudiosos dizem que a serpente andava em pé. Ela andava em pé. E o diabo entrou nela para seduzir Eva.
para enganar Eva, para que ela perdesse a comunhão com Deus. E a Bíblia diz que ela tentou Eva e Eva cedeu, caiu, foi na conversa da serpente. Por quê? Porque o diabo entrou na serpente, está aqui, e ele disse: olha, foi isso que Deus disse? Não comereis de toda árvore. Aí ela disse, porque ela não sabia. A serpente não sabia, Satanás não sabia. Mas a Bíblia diz que Eva mostrou para ele. Porque o diabo não conhece os seus pensamentos. O diabo não conhece os nossos pensamentos. Ele não sabe o que passa no seu pensamento, no seu coração. Mas se você falar, ele ouve. É por isso que a palavra... E ele age. É verdade. E ele age naquilo que você falou. Então, Satanás não sabia aonde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal estavam no meio do jardim. Mas ele não sabia. Mas, como diz o ditado popular, ele jogou verde para colher o maduro. E Eva caiu, porque está aqui na palavra. Olha o que ele disse. E ela disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus colocou no jardim todas as árvores que davam fruto, que era como alimento. E o inimigo aqui, Satanás, ele não sabia que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal abrisse o entendimento de Eva e de Adão. Então, Eva abriu a boca na hora errada. Ela falou o que não devia na hora errada. E Satanás, na serpente, ele entrou na serpente e ele enganou ela. E diz aqui a palavra, o versículo 2, ó. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Olha aí, o que ela está dizendo? Ele perguntou e ela está dizendo. Então assim somos nós. Nem tudo você pode falar para alguém. Nem tudo você pode comentar para alguém. Seja onde for, até no seu trabalho, no seu dia a dia, às vezes até dentro da igreja, no meio da sua família, no meio da sua parentela, trabalhando, viajando. E Eva falou e o inimigo pescou. Porque Satanás usou a serpente para tentar ela. Ele não sabia da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não sabia da árvore da vida. Mas ele tentou ela. Foi isso que Deus disse? Não comereis de toda árvore que está no jardim? Aí ela deu uma dica para ele. E ele aproveitou, porque ele é o tentador. Ele é o tentador. Como Jesus no deserto, jejuou 40 dias e 40 noites, e teve fome, e a Bíblia diz, e aproximou o tentador. Então o diabo, ele aproxima para querer derrubar, destruir, enganar, iludir, trazer a pessoa ao erro, ao fracasso. E aqui diz que a serpente, sendo usada pelo diabo, falou com ela. Olha aqui que interessante. E esta disse a mulher, no versículo 1. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de
toda a árvore do jardim? Ou seja, o diabo não falou o nome da árvore, da ciência do bem e do mal. Ele não falou o nome da árvore da vida. Ele falou de toda a árvore, porque ele não sabia. Ele não sabia. Mas a mulher deu a dica para ele. A mulher deu a dica para ele. A mulher. Ela mostrou para ele, para Satanás, usando a boca da serpente, aonde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Fofoca Deus nos paga. Temos que vigiar. Se você ler a Bíblia com atenção e meditar nela, Deus vai te dando revelações. Mulher, você vigia, viu? Deus vai te mostrando detalhes. Deus vai te mostrando detalhes. Olha aqui. Porque, olha aqui o que ela falou no versículo 2. Olha só. O diabo, Satanás, né? A antiga serpente, perguntou para ela, né? E no versículo 2, e disse a mulher. Olha aí. E disse a mulher. Está entendendo? A comunhão de Adão e de Eva era só com Deus. Porque é Deus que conversava com Adão e com Eva todos os dias. Assim somos nós, irmão. A sua comunhão, o seu contato é com Deus. Você tem que conversar com Deus todos os dias. E tem coisas na nossa vida que só Deus tem que saber. Verdade. Tem coisas na nossa vida que só Deus ouve. Tem coisas na nossa vida que só Deus vê. Tem coisas na nossa vida que só Deus conhece. Porque Ele é onisciente. Ele é onipresente, onipotente. Só que o diabo, Satanás, a antiga serpente, né, que já queria subir ao céu, né, estabeleceu seu trono, ser semelhante ao Altíssimo. Mas a Bíblia diz que ele caiu. Porque qualquer um que queira ser como Deus ou maior do que Deus cai. Seja ele quem for. O próprio Cristo, quando esteve na terra, ele disse assim, eu vi Satanás descer do céu como raio. Foi jogado, porque ninguém toma o lugar de Deus. Glória. Ninguém se assenta no trono de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Satanás, o querubim ungido, tentou fazer isso. Mas não conseguiu e ainda arrastou a terça parte dos anjos. 37% dos anjos ele arrastou com seu engano, com a sua sedução. Por isso que está dizendo aqui, a serpente. Está aqui na Bíblia. A serpente era a mais astuta do que todos os animais que Deus criou. Aí Satanás, que tem esse símbolo, né? O diabo e Satanás, né? A serpente, a antiga serpente está dizendo. Por que fala antiga serpente em Apocalipse? Porque enganou Eva. Entrou na serpente e conversou com Eva e Eva conversando com ela. Então, nós temos que conversar com Deus. Porque é Deus que vai te preencher. Amém. É Deus que vai te alegrar. É Deus que vai te dar perdão, vida eterna, salvação. É Ele. Então Adão e Eva tinham comunhão com Deus, conversar com Deus. E o 2, ela dá dica, gente. Ela dá dica, ela mostra para Satanás aonde está a árvore da ciência do bem e do mal. Olha aqui. E disse a mulher à serpente. Olha aí. Ela disse para a serpente. É o que ele queria ouvir. E hoje não é diferente. Muitas das vezes o diabo quer ouvir alguma coisa da sua boca. É verdade. O diabo só fica na espreita. Como diz o apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, meus irmãos. Vigiai. O diabo, olha aí,
O vosso adversário anda ao derredor de vós, procurando alguém para tragar. Então, ele está dizendo, sede sóbrio. O que é ser sóbrio? Uma pessoa quando bebe muito não fica sóbrio. Perde a razão, perde o sentido, perde a direção. Porque não está sóbrio. Está sob o domínio da bebida, do álcool. Mas Pedro está dizendo, sede sóbrios, ou seja, sóbrio é aquela pessoa inteligente, atenta. Está entendendo? Inteligente, atenta, está percebido. Não está disperso. Não sai confiando em qualquer um. Então olha o que ela falou. Aleluia, Jesus. E disse a mulher à serpente. Olha só o que ela está dizendo. Do fruto das árvores do jardim comeremos. É o que Deus fez. Pode comer à vontade. Coma à vontade. Aí no versículo 3, ó. Olha o que ela diz outra vez. Olha aí, irmão. Mas do fruto, olha o que ela está dizendo para o diabo. É o que ele queria ouvir. E às vezes o diabo está só esperando uma palavra sua. O diabo às vezes só está esperando uma atitude sua, uma decisão sua, um gesto seu, para às vezes derrubar, destruir, enganar, iludibriar. Olha aqui o que ela disse. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, olha aí, ela mostrou para ele. Aonde estava a árvore que Deus disse que não era para comer, nem tocar. E às vezes, irmão, nós não vigiamos como seres humanos. Às vezes fracassamos, tropeçamos e damos dica para o diabo em nossas vidas. Damos brecha para o diabo em nossa família, em nosso trabalho, em nosso casamento, em nosso dia a dia. Então nem tudo você pode estar falando, se abrindo com as pessoas, porque muitas das vezes aquela pessoa está ali, mas o diabo está por trás. Verdade. Porque ele entra mesmo, irmão. A Bíblia diz que ele entrou nos porcos. Ele pediu a Jesus, posso entrar nos porcos? Jesus permitiu, entra nos porcos, e diz a Bíblia que ele entrou nos porcos, e os porcos desceram ribanceira abaixo e morreu todos. Porque o diabo é astuto. Então ela deu a dica para Satanás. Eu vou te mostrar onde está a árvore que Deus disse que não é para comer e nem para tocar. Aleluia. E às vezes a gente não vigia. Nós todos. Porque isso aqui é para nós. Aleluia. Às vezes nós não vigia. E ela deu a dica, olha só. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morreis. Aí o diabo, ó, ouviu. Vou matar mim. Eva não resistiu à tentação do diabo, que entrou naquela serpente. E Tiago vai chegar a dizer, capítulo 4, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Então essa serpente que está por aí, porque essa serpente pode vir de várias maneiras. Ela pode vir de várias formas, até como um anjo de luz, porque está escrito, não é de admirar, irmãos, que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. Vem com palavras macias, palavras doces, vem todo belo, todo bonito, todo encantado, e às vezes nos engana. Seja em qualquer área da nossa vida. Olha aí o que diz, ela deu a dica para Satanás. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Olha aí. Mas o 4 vai dizer, olha que a serpente, porque o diabo assim, ele fica escutando
muitas vezes o que a gente fala, Verdade. né? Ele fica escutando e vendo o que a gente fala, onde a gente vai, onde a gente está, onde a gente entra, onde a gente sai, para ficar pescando e às vezes nos derrubar, Verdade. nos tirar da presença de Deus, nos afastar da comunhão do Senhor. Tirando do meio do exército. O 4, então a serpente disse à mulher, olha aí, o que ele está dizendo? Certamente não morrereis. Onde nós morremos. Ou seja, a serpente está dizendo para a mulher, não, Deus só estava brincando. Deus não estava falando sério. E Eva caiu na lábia da serpente. Caiu na lábia de Satanás. Então nós, irmãos, precisamos estar alerta. Nós precisamos estar alerta, vigilantes. Porque a serpente enganou Eva. Ah, não, irmão, ela só enganou Eva, a minha não engana. Porque eu tenho a palavra. Ah, irmão, ela enganou Eva, ela enganou Adão, mas a mim não, porque eu oro o dia inteiro, eu jejuo a semana toda, eu vou para o monte, eu sou cheio, eu prego, eu oro, eu canto, eu sou bom mesmo. Não, irmão, não tem ninguém bom, não. Não é Deus. Jesus era bom, mas se ele não tivesse com a vida dele enraizada na palavra, ele tinha caído como homem. Verdade. Porque o diabo, em Hebreus, está escrito que Jesus foi tentado em tudo que nós possamos imaginar. Por isso que ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Glória a Deus. Eita glória! Eita Jesus! Isso que Pedro disse, Pedro escreveu lá, capítulo 1 da sua primeira carta, ele disse assim, ó, ele, somente ele nunca pecou, e da sua boca nunca saiu engano. Por isso que está escrito que pelo seu nome são perdoados os nossos pecados, diz lá a Epístola de João. É verdade. Olha que coisa linda. Então, meus irmãos, a serpente engana, irmão. Ela engana o grande, ela engana o pequeno, ela engana o leigo, ela engana o sábio, ela engana o rico, ela engana o preto, ela engana o brasileiro, engana o francês, engana o japonês, ela engana. É, irmãos. Ele é o enganador, o sedutor, astuto. E às vezes ele entra para enganar. Como ele entrou na serpente e falou e conversou. Porque ele vem de mansinho, ele vem de mansinho, ele vem de mansinho, ele não vem com aqueles olhos vermelhos de fogo, com aquele chifre na cabeça, com aquele garfo, não, com aquele pé de cavalo, com aqueles dentes de vampiro, ele não vem assim não, ele vem todo belo, bonito, simpático, educado, com palavras macinhas, engana. Você pensa, é Deus. É Deus. É Deus, mas por trás está Satanás, irmão. Está Satanás, porque a serpente que Deus criou, ela estava ali no meio dos animais. E Adão e Eva conheciam a serpente. Alimentava. Mas aí Satanás entrou na serpente, irmão, mudou a voz. Forte. E Eva caiu e deu uma dica para Satanás. Olha, a árvore, vou te mostrar, tem muitas árvores aqui. Nós pode comer café da manhã, almoço, café da tarde, janta, até de madrugada você